Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Sombra e Segredos, criatura assustadora de lobisomem na cidade. Apenas 15% dos espectadores dos meus vídeos estão inscritos. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você aprecia o meu conteúdo, pois isso me beneficia bastante. Aproveite o vídeo. Existem várias categorias de lobisomens, sendo o tipo I o único reconhecido. Muitos dos agentes com os quais conversei tiveram experiências que não se enquadram na definição tradicional de lobisomens, embora os classifiquemos assim por conveniência. O início desses seres é desconhecido, e só nos tornamos conscientes deles quando atingem um estágio mais avançado. Essas criaturas têm a função básica de se ligar a um hospedeiro, que eventualmente fica letárgico e morre. Esse processo de apego é espiritual, geralmente desencadeado por uma mordida ou arranhão. O resultado é uma criatura grotesca que tende a cambalear em vez de andar, adquirindo características físicas do hospedeiro. Acredita-se que essas criaturas comecem pequenas e cresçam ao longo do tempo, mas a expectativa de vida delas é desconhecida. A maioria delas parece ter origem em mamíferos, como gatos, cães e até mesmo humanos. No entanto, alguns afirmam ter encontrado lobisomens com características visíveis de dinossauros. Essas criaturas não permanecem no mesmo lugar por muito tempo, viajando longas distâncias, pois podem assumir características de diferentes criaturas como guelras e asas. Apesar das variações, muitas vezes se assemelham ao conceito tradicional de um lobisomem, um híbrido peludo. A narrativa continua descrevendo uma situação em uma cidade onde o narrador, juntamente com um parceiro chamado Anderson, investiga uma vítima dessas criaturas. Anderson é descrito como um personagem peculiar, mas a investigação revela que a criatura está ligada à vítima e não pode se afastar muito dela. A solução proposta pelos investigadores é evacuar o prédio por 24 horas para realizar uma varredura e eliminar a ameaça. Lendas compartilham histórias assustadoras e monstros que, de alguma forma, chegam aqui, caronas de assassinos em série, lobisomens, vampiros e assim por diante. No entanto, essas narrativas realmente não têm raízes na Austrália. A paisagem australiana difere consideravelmente das florestas e planícies encontradas na Europa ou nos Estados Unidos. As áreas florestais, aqui chamadas de arbustos, são densas e desordenadas, tornando-se desafiadoras para os caminhantes. A vegetação é espessa, com trilhas usadas apenas por bushwalkers ou animais. Tentar sair desses caminhos pode significar enfrentar cercas vivas, cheias de espinhos, além do risco de aranhas, cobras e penhascos invisíveis. A ideia de ser perseguido por um lobisomem pela floresta parece inconcebível, uma vez que qualquer coisa maior que um coelho precisa seguir as trilhas ou se perder na densa vegetação. Muitas crianças brancas não têm conhecimento das antigas histórias aborígenes que narram a vida nas matas ou nos vastos desertos vermelhos. Após morar sozinho em Blackheath, nas Blue Mountains, próximo a Sydney, a cidade com a grande ponte, o narrador percebeu a falta de conhecimento sobre essas histórias. Viver sozinho pode mexer com a cabeça, especialmente à noite. Em uma noite, ao ler e escrever no deck, um holofote atraiu insetos, incluindo besouros de Natal. Esses insetos, do tamanho de uma unha do polegar, eram incômodos quando voavam ao redor. Uma vela de citronela e um holofote brilhante foram usados para afastá-los. Em uma noite, os holofotes do outro lado da casa apagaram subitamente. Ao verificar, o narrador descobriu que a lâmpada não estava queimada, mas sim desaparafusada e desaparecida. Enquanto procurava, ouviu um som de raspagem, semelhante a duas pedras sendo esfregadas, movendo-se em sua direção. Ele decidiu entrar em casa, onde passou a noite acendendo todas as luzes. Ao chamar a polícia na manhã seguinte, eles consideraram, provavelmente, ser brincadeira de crianças locais. Entretanto,
O narrador não conseguia descartar o som de pedra raspando e a estranha situação da lâmpada. Quando o policial Cohen chegou para investigar, a lâmpada estava desaparecida, sem pegadas ou sinais de vandalismo. O policial levou a situação a sério, mencionando a palavra malingue, e ficando sério ao ouvir o som de pedra raspando. O narrador ficou intrigado e perguntou sobre a história por trás da palavra malingue, mas o policial apenas sussurrou, criando mais mistério em torno dos eventos estranhos. Crianças e impedi-las de vagar pelo mato à noite enquanto sua turba provavelmente Cohen sorriu. Então, como vai a história? Perguntei, mais curioso do que preocupado. Bem, o Ming é um sujeito alto, sua pele é dura como pedra, suas pernas e braços são bandidos. Como faz ele anda todo engraçado, então seus joelhos batem e arranham quando ele pisa. Cohen explicou que não pegou o que era dizendo muito a sério, embora estivesse explicando a história de uma criança. Ele geralmente não causa muitos problemas, não se você saia do caminho quando ouvir os arranhões, mas se você não fizer bem. Ele também não é muito amigável, isso tudo que eu perguntei, conseguindo rir agora do que era, obviamente apenas um pouco de folclore. Bem, isso é a maior parte. ATI diz. Ele tem olhos vermelhos que você sempre pode ver como fogo, e ele não gosta muito de luzes brilhantes. Cohen soltou uma gargalhada. Não acho que você irritou um velho moleque G com seu spotlight. Você parece menos provável. Eu disse sorrindo enquanto levava Cohen até seu carro. Me despedi e acenei para ele enquanto ele ia embora. Me senti melhor, depois de conversar para alguém que fica muito sozinho. Realmente bagunça sua cabeça, especialmente se você não mora perto dos vizinhos. É muito fácil se sentir vulnerável sozinho. Passei o resto do dia trabalhando em casa, fiz algumas compras e o descanso, troquei a lâmpada, mas decidi não ficar sentado do lado de fora naquela noite. Então a mantive desligada nos dias seguintes, principalmente da mesma forma. Nada muito estranho para relatar. Algumas noites pensei ter ouvido um arranhão. Pensei ter visto alguns olhos lá fora também. Não pensei muito nisso, embora seja fácil construir coisas em sua cabeça quando você teve um susto. É melhor não para pensar sobre isso. Fiquei dentro de casa à noite até sábado. 5 dias desde o incidente com a luz. Achei que deveria parar sendo um idiota e usei meu baralho novamente. Então, naquela noite eu estava sentado lá fora mais ou menos na mesma hora, às 10h30, tomando um fumar e editar algumas coisas que escrevi para um trabalho que fiz. Fixei o holofote para que ficasse no Round the Corner, mantendo os Beatles at bay, e eu tinha minha pequena vela de citronela para calçar os mozes. Eu estava me sentindo muito bem até ouvir o quebra de lâmpada luz. Ao redor da lateral de repente escureceu, ficou quieto por um momento, mas depois a noite irrompeu com um grito estridente que não soava como nada que eu já tivesse ouvido, que não era nenhum maldito adolescente. Virou-se em direção à casa e o som veio do raspar da pedra. Lento no início, mas ganhando velocidade e correndo rápido ao redor da casa, em minha direção, corri para a porta dos fundos e praticamente pulei enquanto a batia atrás de mim. Mal tive tempo de trancá-lo antes que a maçaneta começasse a tremer, e aquele maldito arranhão de pedra estivesse do lado de fora. Deve ter sido inteligente porque assim que percebeu que a porta estava trancada, ele se moveu em direção a uma janela. Ele não me seguiu para dentro da última vez, mas olhando para aquela janela e vendo seu rosto se abaixar e sorria aquele sorriso cheio de dentes sem lábios para mim. Bem, isso colocou o medo de Deus em mim lá, e então o bastardo presunçoso não hesitou em quebrar o vidro e enfiar a mão lá dentro. Eu realmente não tive tempo para reagir. Peguei minhas chaves, mas quando me virei para ir para a porta da frente, ela já havia entrado pela metade. Casa, ele era um bastardo esguio, talvez com 2 ou 2,5 metros de altura, esbelto e muito calado. Parecia quase uma aranha, com seus membros dobrando-se estranhamente através da janela. A pele parecia preta ou talvez como stone, mas aqueles grandes olhos vermelhos de ars foram tudo que tive tempo de absorver direito, antes de dar, ou fora de Dodge com certeza. Qualquer coisa. Aqueles eram os olhos que eu estava vendo pela janela.
Aqueles olhos pareciam chateados. Ele gritou horrivelmente e balançou seus braços para mim enquanto eu corria para a porta da frente, irrompendo na noite e batendo-a atrás de mim. Fiquei feliz por nunca ter me preocupado em estacionar meu carro dentro da garagem. Só de pensar em ter que reservar um tempo para abri-lo. Já estava fazendo eu me mijo. Abro a porta do meu Nissan Patrol e caio. E assim que eu ligue o motor, a porta da frente se abre em estilhaços enquanto aquele maldito Ming sai pela noite. Aquele sorriso repugnantemente largo que ele fez, enquanto cambaleava em minha direção. De 4 o raspar de pedra em Stone, quando seus joelhos estalaram, não tenho ideia de como cheguei à cidade sem capotar o carro. Dirigi mais rápido que isso. Noite do que já dirigi em minha vida até agora. Estou pensando em me mudar para a cidade. Quem comprar minha antiga casa poderá ter seja o que for. Que deixei para trás, com certeza não quero ir buscá-lo. Recebi uma ligação do meu amigo esta manhã também. Quer que eu vá? Vá acampar no mato. Droga aqui. A escuridão sempre foi. Senti o alívio do ar frio do meu ventilador quando comecei a adormecer. Senti o toque de dedos longos e finos envolvendo meu pulso, começando a me puxar para baixo do cama. Quando eu tinha uns 13 anos, eu morava no campo, sendo o único garoto da minha idade. Eu passava os dias sozinho, sem ninguém com quem conversar. Enquanto vagava, me deparei com uma casa velha, a alguns quarteirões da minha. A casa parecia com ela pertencia a um filme de terror, e inicialmente fiquei com medo de me aproximar dele no dia seguinte. Fui para casa novamente, determinado para explorá-lo, mas desta vez alguém estava sentado na varanda. Ele parecia maduro por volta dos 40 anos. Ele tinha cabelo preto acinzentado, projetando-se até os ombros e uma barba espessa do mesmo tom de seu cabelo. A coisa mais marcante nele era pelos óculos pretos que ele usava. Concluí imediatamente que ele era cego e não sentia perigo. Me aproximei dele, nos cumprimentamos e tivemos uma conversa estranha, do tipo que acontece quando conhecemos alguém pela primeira vez. Visitava-o todos os dias, e com o passar do tempo nos tornamos muito próximos. Ele morava sozinho e se sentia solitário, assim como eu, e assim, estávamos buscando consolo. Um no outro, um tema comum de conversa entre nós era o assunto sobrenatural sobre fantasmas, vampiros, lobisomens, demônios e assim por diante. Ele me contou histórias incríveis de animais fantásticos, dos quais eu nunca tinha ouvido falar antes. Um dia, enquanto falava sobre espíritos e coisas assim, ele me disse que a casa onde ele morava era mal assombrada. Não acreditei nele, pois já tinha ido àquela casa muitas vezes, mas nunca tinha experimentei algo paranormal. Contei isso aos meus pais, eles apenas riram dizendo que o cego era blefando e que ele disse isso porque queria que eu continuasse visitando ele, pois ele estava sozinho. Fazia sentido. E então eu nunca pensei muito nisso. Os dias foram passando de maneira parecida. Eu visitava o cego durante o dia e voltava para casa à noite. Isso se tornou um hábito, uma rotina. Logo meu pai conseguiu um grande emprego em cidade, e tivemos que nos mudar um dia antes da mudança. Fui visitar o cego pela última vez. Fui em casa procurá-lo, mas não consegui encontrá-lo. Então saí do campo sem me despedir do meu único amigo. 20 anos depois, revisitei o local, nas férias assim que chegamos ao campo. Fui até a velha casa para ver se o cego ainda estava lá. Mas para minha surpresa, a casa parecia nada parecido com o que eu lembrava. Tinha sido reformado, e parecia mais um prédio recém-construído do lado de fora. Vi um jovem da minha idade fumando um cigarro. Me aproximei dele e nos cumprimentamos um ao outro, e perguntei se ele conhecia o inquilino anterior. Esta foi a resposta dele. O inquilino anterior, acho que ninguém mora aqui há muito tempo. Sim, ouvi dizer que havia um homem cego que mora aqui, mas está morto há cerca de 30 anos agora. Não é nenhum segredo que eu realmente gosto de livros de fantasia, filmes, jogos e esse tipo de coisa. Então decidi colecionar miniaturas de Warhammer, como senti que iria gostar delas.
depois de alguns meses. Pensei exatamente o contrário quanto à tarefa de colecionar mais de dezenas de miniaturas e depois pintá-las. Foi bastante assustador, para dizer o mínimo, sem mencionar que havia não parecia ter ninguém com quem brincar. E até meu pai e seus amigos, que gostavam de jogos de mesa, pareciam mais interessados em jogar Blood Bowl, que é como futebol americano, mas com times de diferentes raças de fantasia. Decidi experimente e monte minha própria equipe. Eu não tinha muito dinheiro e não queria usar o eBay ou fazer com que meus pais gastassem muito de dinheiro comigo. Então passei horas procurando um site com preços acessíveis. Depois de um tempo de pesquisa, finalmente encontrei um que parecia bom. Cliquei na lista de equipes e surgiram todos os tipos de equipes diferentes. Rolei para baixo até encontrar a equipa de mortos-vivos. O preço era cerca de 30 €, o que era muito barato comparado com outros sites. Mas o mais estranho foi a forma como a equipe foi construída. Normalmente, haveria 2 equipes separadas para os diferentes tipos. E zumbis, carniçais, lobisomens e fantasmas, em uma equipe com vampiros e THS. Na segunda equipe, no entanto, esta equipe parecia combine os 2 com 4 pares de esqueletos e um par de espectros THS e vampiros. Fiquei confuso sobre a decisão de combinar as 2 equipes, mas decidiu comprá-lo mesmo assim. O botão colocar no carrinho estava totalmente abaixado. E como eu estava passando pela descrição da equipe, algo me chamou a atenção onde estava listado o material dos modelos. Disse plástico remanescente, mas presumi que significava apenas plástico reciclado. Encontrei o botão colocar no carrinho e estava prestes a clicar nele, quando notei, abaixo, um anúncio de verniz que você colocou nas miniaturas depois pintando-os. Leia o seguinte aqui no site redigido: garantimos que nossos clientes sempre obtêm os melhores produtos. Então, não página. Hesitei antes de responder. Respirei fundo, realmente não quero reviver o motivo. Mas neste momento eu realmente não tive escolha. Recebi alta médica. Razões pelas quais você está sendo vago, Sr. Hill. Vamos ao cerne da questão mental, problemas de saúde. Mas você não concorda que isso também está anotado em seu arquivo? Veja, Sr. Hill, não sou aquele psiquiatra do exército. Não sou os homens com quem você serviu. Vemos suas experiências como uma vantagem, não como uma desvantagem. Você teve visões de imagens perturbadoras cercando seu cérebro regularmente. Podia sentir meu rosto esquentando, mas ele manteve a expressão pedregosa e se inclinou para a frente, segurando o relógio de bolso em sua mão. Mão esquerda, ele apertou o pequeno botão no topo e então o tempo pareceu acelerar. Mas essa não foi a parte assustadora. Não realmente. Fendas pareciam se abrir na sala, rachaduras escuras e fosforescentes que se alargavam lentamente à medida que garras de dentro as empurravam. Além das criaturas que saíam deles eram completamente horríveis. Pareciam pequenos lobisomens, mas seus focinhos eram mais longos. Seus olhos eram laranja penetrantes e parecidos com os de um gato. Criaturas quase lembravam mais crocodilos peludos do que lobisomens, mas eram uma mistura peculiar dos 2. Então algo assim, ainda mais estranho, aconteceu. Os lobisomens jacarés, peludos, como você quiser chamá-los, pareciam retroceder, pulando para trás para os portais de onde emergiram. Eles dispararam dos portais novamente, voltaram para eles, voltaram para fora. Deste aconteceu muitas vezes. Ele parou depois do que me pareceu 1 hora, quando ouvi o clique do botão do relógio de bolso de homem. Agora para você, Sr. Hill. Isso deve ter parecido muito tempo, mas foi apenas 1 minuto. Isso é o que nós em P&D chamamos de tempo militar. Atualmente, bolhas ocorrem algumas vezes por dia, mas elas nos apresentam oportunidades únicas. Vamos conversar um pouco sobre aquelas criaturas que você acabou de ver, se elas fossem familiares para você? O questionamento não parecia um interrogatório, e o homem finalmente se apresentou como Vincent. Vincent me disse que teríamos esses pequenos visitas diariamente, mas depois eu seria liberado para caminhar pelo terreno, apesar da experiência horrível com aquelas criaturas e os rifles.
Eu não me senti intimidado ou como se Vincent fosse um agente malicioso do governo sombrio. Talvez, mas não malicioso. Vincent apenas apareceu como um homem que simplesmente queria fazer seu trabalho. O que era suficiente para mim, principalmente porque eu não tinha outra escolha, a não ser confiar nele. Então os dias foram passando e desenvolvi uma espécie de rotina. Eles me levavam para o refeitório, onde eu era observado enquanto comia algum genérico. Comida do refeitório, eu gastaria cerca de 1 hora em tempo real, gastando apenas 1 minuto ou 2 na bolha do tempo que parecia muito mais longa do que depois. Vincent me questionava com perguntas educadas e amigáveis toda vez que eu via as criaturas parecidas com lobos. Ficava com medo de mal poder esperar que a bolha do tempo acabasse. Depois do perguntas, eu teria um tempo no quintal olhando para o vasto deserto e os penhascos de aparência indomável. Sensação de que estávamos completamente isolados da civilização, o que me encheu de pavor, porque mesmo que eu conseguisse escapar em algum momento para onde eu iria com base no contrato que assinei, eu tive que ser sedado no passeio de helicóptero até este lugar. Então eu não poderia realmente avaliar a distância entre aqui e a cidade ou vila mais próxima. Durante uma de minhas visitas ao quintal, um homem de jaleco branco se aproximou de mim. Ele parecia um pouco tímido. Olá, evasivo, meu nome é Lucas e tenho um pedido para você na próxima vez que Vincent o levar para a bolha do tempo. Usa esse relógio de bolso. Eles sempre me revistam quando entro na sala. Lucas parecia bem atencioso. Dê para o seu guarda de violoncelo. Vou dizer a ele para colar embaixo da mesa na sala que Lucas estava prestes a ir embora. Mas eu não tinha ideia de por que ele queria que eu usasse aquela maldita coisa. Parecia uma versão diferente da de Vincent Assista. Desculpe pela linguagem, mas o que devo fazer com essa maldita coisa quando Vincent se aproveita da bolha do tempo? Isso congelará seu controle sobre ela. Lucas disse que não ofereceu nenhuma explicação ou razão mais profunda, e depois que ele começou a se afastar pela segunda vez, percebi que não valia a pena pedir a ele a